colocar aqui. Irmãos, eu vou continuar aqui aquilo que eu havia começado semana passada. Eu havia dito que seria 2 assuntos, aí não deu tempo, fiquei só com um. Esse outro é menorzinho, para complementar realmente o outro. E aí, o outro assim, foi mais participativo. Eu acho que esse não será tanto. Primeiro porque não é tão... não tem polêmica, né, na verdade, né? E também estamos correndo contra o tempo aí por causa da Assembleia, né? Eu acho que não vai ser tão demorado. E vai dar tempo da gente ir para a Assembleia sem problemas. Dá para vocês verem, né? Para ver, dá para me ouvir, tá tudo tranquilo aí? Ok. Ok. Então, gente, bom dia, né? Paz para todos. Semana passada nós falávamos sobre a existência de Deus, uma existência que é provada, né? É declarada também, e que também é negada, né? Como nós vimos aí bastante na figura dos ateus, né? Então, aí, agora nós vamos falar sobre a natureza de Deus. Bom, é muita coisa, né? Se for falar totalmente da natureza de Deus, se eu falar tudo que faz parte da natureza de Deus, nós teríamos muita coisa para falar. Mas eu vou me deter a 2 aspectos apenas da natureza de Deus. Mas antes, vamos pensar no sentido de compreender Deus, né? Então, a gente precisa falar da natureza dele, mas há uma necessidade de antes compreender Deus e compreendê-lo corretamente, né? Mas essa questão de compreender, a gente compreende Deus, mas até que ponto compreendemos Deus, né? Compreendemos Deus totalmente ou compreendemos Deus parcialmente? Compreenderemos Deus plenamente no futuro ou nem lá no futuro nós vamos compreender Deus plenamente? Essas são 2 questões. Compreendo, sim, agora, mas até que ponto eu compreendo? Totalmente ou parcialmente? Lá no futuro, compreenderemos a Deus plenamente ou parcialmente? Bom, não sei qual a resposta dos irmãos, mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios que ele vê como espelho, né? Mas que verá Deus, vê em parte, conhece em parte, né? Mas que ele vai conhecer Deus plenamente. Então, tem uma versão portuguesa que diz que Paulo está falando que vai conhecer Deus plenamente na outra vida, né? E Jesus também diz, em Mateus capítulo 11, em verso 27, o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja só, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Então, aquele a quem o Filho quer revelar também conhece a Deus. E aí a palavra conhecer aqui, que vem do grego gnosko, ela traz antes do verbo uma preposição. Eu não vou explicar aqui o que é preposição, né? Muitos de nós já vimos isso aí, ou todos nós já vimos na escola, talvez nem nos lembremos mais, mas temos uma preposição antes do verbo, que é a preposição epi. Essa preposição dá a ideia de superioridade, sobre, acima. Então, conhecimento sobre, conhecimento acima, conhecimento pleno. Então, é o que Jesus está falando aqui, que ninguém conhece plenamente a Deus se o Filho não o quiser revelar. Então, Jesus nos mostra aqui que existe a possibilidade de nós conhecermos a Deus plenamente. Mas não conhecer Deus plenamente em toda a sua natureza.
porque nós seremos iguais a Deus, né? Não dá para colocar Deus dentro de nós, na sua totalidade, e compreendermos Deus na totalidade. Há aspectos da vida, ou melhor, da natureza de Deus, que nós podemos compreender plenamente. Aspectos. E aí fica difícil a gente dizer que aspectos são esses que nós podemos conhecer em Deus plenamente, né? O que nós podemos dizer é isso, que a gente tem condição de compreender Deus plenamente, mas que não tem como ser completamente em todos os sentidos, né? Porque aí nós seríamos iguais a Deus se nós o compreendêssemos totalmente em toda a sua essência. Bom, então, vendo isso, né, que nós podemos compreender Deus, nós podemos conhecer, aí parte para outro aspecto, que é conhecer, mas conhecer corretamente, né? E conhecer corretamente é uma questão do Espírito de Deus em nós, né? Como o Espírito de Deus trabalha em nós, no nosso intelecto também, porque nós compreendemos pelo intelecto, né? O Senhor nos dá sabedoria para compreendê-lo. Então, aí vai do trabalhar do Espírito de Deus em nosso intelecto para compreendermos ao Senhor corretamente. Eu acredito que vai também na nossa capacidade de interpretação, né? Eu posso pegar um texto da Bíblia, entender de um jeito, e o pastor Davi entender de outro, ou algum irmão entender de outro, né? Então, vai muito do nosso poder também de interpretação, nossa capacidade de interpretar. Mas o Espírito de Deus nos auxilia a compreendermos a Ele, né, a compreendermos a Deus corretamente. Bom, e aí nós temos aqui algumas visões de Deus, de como se compreende Deus. Temos aqui uma visão popular ou prática, né, de que Deus é um policial, né, sei lá, uma pessoa severa, policial no sentido de severidade, né, de punidor, né, o Deus que pune, o Deus severo, o Deus carrasco. Essa é uma visão muito popular que se tem de Deus, né? Aquele que não tem verdadeiramente Deus no coração, vê Deus assim, né? Como alguém severo. Temos pessoas famosas assim que a gente podia citar. Eu posso citar um exemplo de uma pessoa famosa na história, que era Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, o grande reformador protestante. Lutero tinha essa visão de um Deus severo. Então, Lutero, quando fazia algo que ele entendia que era pecado, ele começava a se martirizar, né? Se bater nele, como se fosse uma forma de purgar ali, sei lá, talvez os seus erros, porque Deus ia castigá-lo, né? Então, aquele medo de Deus de castigar. Então, ele mesmo se punia, né? A sua conversão mesmo aconteceu, só a conversão não, a sua decisão, né, de ir para o mosteiro, ser monge, se deu justamente quando ele estava no momento de temor, né, de medo de Deus puni-lo. Ele estava numa floresta e, de repente, uma tempestade, ele com medo dos raios ali, né, de morrer, né, fulminado por um raio, ele compromete-se com Deus de que saísse vivo dali, que ele iria ser um sacerdote, que ele iria dedicar sua vida a Deus. Então, houve um momento de temor ali, de Lutero para com Deus, né? Então, há pessoas assim, que veem Deus nesse aspecto, né? Nessa visão de um Deus carrasco, um Deus punidor, e nós sabemos, né, que Deus pune aquele que não crê, né? Deus punirá aqueles que não creem, que não crerem, que não aceitarem Jesus como seu Salvador. A sua justiça, a sua ira estará imposta sobre essas pessoas. Mas Deus também é amor, né? Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus tem compaixão, né? Oi? Pode falar? Alguém falar? Não, né? Então, Deus também é misericordioso, Deus também é gracioso. Agora, é importante que a gente entenda que a misericórdia de Deus está sobre aqueles que creem, né? Então, nós não temos na Bíblia nenhum momento, nenhum texto onde Deus tem misericórdia de quem não seja salvo, né? Do ímpio, por exemplo. Deus não tem misericórdia do ímpio, Deus tem compaixão. Então, pode observar, pode olhar todos os textos que falam sobre a misericórdia de Deus, e você vai ver Deus tem misericórdia do seu povo. Do seu povo, Deus tem misericórdia. Mas do que não é povo seu, Deus tem compaixão, né? É um sentimento diferente.
Mas, enfim, Deus não é totalmente severo, né? Deus é, sim, para quem não crê, né? Será severo para quem não crê, para quem irá ser condenado ao inferno. Imputará sua ira e a sua justiça. Mas, enfim, essa é a visão que muitos têm, né? Desse Deus que é somente severo, né? Somente um Deus punidor. Aqueles que têm a outra visão também de que Deus é um velhinho, né? Um velhinho bonzinho, que vai salvar todo mundo, né? A Igreja Católica tem essa visão desse Deus bonzinho, né? Bondoso, que vai salvar todos, né? Todos irão as pessoas irão para o purgatório, né? E lá irão ser purificados seus pecados e vão para o céu, né? Então, não há inferno na teologia católica, né? E no meio popular temos essa ideia, né, do Deus bom, né, do Deus bondoso. O Papai Noel, por exemplo, é uma versão, né, desse Deus velhinho e que é bondoso, né, que é acolhedor de todos. Mas temos a concepção bíblica, e aí onde eu entro num aspecto da natureza de Deus, em dois aspectos, que é a transcendência de Deus e a imanência de Deus. São duas concepções bíblicas. Deus transcende, mas Deus ao mesmo tempo é imanente. Eu queria poder ouvir alguém me responder o que você entende por transcendência e o que você entende por imanência. Você já ouviu falar disso? Você sabe o que é transcendência, o que é imanência, ou o que é o Deus transcendente e o que é o Deus imanente? Alguém tem uma ideia sobre isso? Que não seja o pastor Davi? Só para se sentir, se os irmãos entendem o que é isso. Alguém tem? Eu li uma. Pastor, no caso, Eu você li se refere duas. aos termos transcendência e imanência, é? Transcendência e imanência. Transcendência se refere ao fato de Deus ele ultrapassar aquilo que a realidade comporta, né? E Uhum. imanência é a capacidade dele se relacionar com a criação, apesar da sua grandeza. Seria essa a definição? Você está falando, tudo isso aí está dentro de transcendência, que você disse? Não, transcendência e imanência. Transcendência é que Sim, Deus, sim. Sim, sim. ele é metafísico, ele extrapola, ele é além daquilo que a gente pode compreender e se Sim. relacionar. Ele é distante, né? Como o Isso. Calbar disse, ele é totalmente outro. Mas Uhum. apesar disso, Deus, ele se revela e se torna conhecido para nós, e essa é uma característica da sua imanência, né? Ele se relaciona com essa criação que ele está distante por conta da sua Uhum. grandeza. Isso, isso. Na verdade, a transcendência, você colocou apenas um aspecto da transcendência, né? Você falou da transcendência em Calbart. Calbart, para quem não sabe, é um teólogo do século XX, né? É um teólogo alemão, tido como liberal, né? Então, Calbart falava da transcendência absoluta, né? Do Deus que está lá em cima e está totalmente separado da criação, né? Das suas criaturas. É um Deus que não se relaciona com a sua criação. Ele é tão distante, ele é tão transcendente que não se relaciona. É como se fosse um Deus que estivesse de costas para a sua criação. Porque é impossível do homem alcançá-lo, né? Porque ele se isolou completamente da sua criação. Então, essa é uma concepção da transcendência, digamos assim, absoluta, né? Mas a transcendência também pode ser uma transcendência em que Deus está lá, né? Mas está no outro, né? Está além de nós, habitando o céu dos céus, como diz a própria Bíblia, né? Então ele habita nos céus dos céus, mas ele está aberto a nós, né? Aí onde entra a questão da imanência, né? Então, se ele não é totalmente transcendente, então ele se abre para nós. Ele está lá em cima, né? Deus é metafísico, como você falou, né? Está além da física, né? Além das coisas materiais, porque a habitação dele é o céu dos céus, mas ele se abre para nós. Ele se relaciona conosco. Então, nesse aspecto aí está a questão da imanência, né? De Deus que se relaciona também conosco, né? Jesus é uma expressão pura da imanência de Deus. Jesus veio habitar entre nós. Então, ele é Deus, né? Plenamente Deus, e veio habitar entre nós. E o Deus Pai,
é imanente quando ele se faz presente, faz com que sintamos a sua presença. Deus é imanente quando atende, né, a uma necessidade nossa, uma cura, uma providência qualquer. Então, Deus está se fazendo imanente nesses momentos aí, né? Então, só que tem vertente digamos assim, entre os evangélicos, que pensam num Deus puramente imanente, né? Assim como tem a concepção de um Deus puramente transcendente, como Calbart, o Deus que está distante, de costas para nós, também tem a concepção de uma imanência plena, né? É o Deus que está ali o tempo todo, né? E só trata desse Deus que é puramente imanência, né? Por exemplo, as igrejas neopentecostais, né? Elas defendem esse Deus puramente imanente, que está ali para dar riqueza às pessoas, está ali para curar todo mundo. Então, é um Deus que está a serviço das pessoas para atender necessidades e desejos das pessoas, né? Dando cura, prosperidade, riquezas. Então, essa é a concepção de um Deus puramente imanente, né? Está sempre ali. Então, você não tem a Igreja Universal falando de salvação, de um Deus que está lá, que providenciou a salvação. Então, não tem essa preocupação das igrejas neopentecostais, essa questão do projeto de salvação, de um Deus que está lá, que mandou Jesus e tal. Não tem. A perspectiva das igrejas pentecostais, neopentecostais, é a perspectiva do Deus imanente, né? Do Deus que está aqui para resolver os nossos problemas, para nos socorrer em nossas necessidades. Então, são duas concepções erradas, né? Você não pode isolar Deus só na transcendência ou isolar Deus só na imanência. Deus é as duas coisas. Deus é as duas coisas. Jeremias 23 mostra claramente isso, né? Entre o 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de longe? Não sou também Deus de perto? Então, o próprio Deus questiona. Eu sou Deus de longe, mas eu também sou Deus de perto, né? Em outras palavras, eu sou Deus transcendente, mas eu também sou Deus imanente, né? A gente pode perceber isso também na experiência de Isaías, né? No capítulo 6. O Deus pleno ali, insuportável, né? Para Isaías contemplá-lo, insuportável, né? O Deus que a sua presença incomodava ali profundamente Isaías, né? Pelo resplendor da sua glória, mas era ao mesmo tempo um Deus que estava ali com Isaías, imanentemente. Então nós temos esses dois aspectos, né? O Deus sublime ali, né? O Deus plenamente glorioso, mas ao mesmo tempo um Deus presente ali com Isaías. Então é esse o Deus que nós temos que crer, né? É esse o nosso Deus que temos que defender. Um Deus acima de nós, transcendentalmente, mas ao mesmo tempo um Deus muito perto, muito presente a nós. Tá tudo bem aí, irmãos? Tá dando para entender? Tá difícil? Tá indo bem, pastor. Pastor? Oi. Não, é porque assim, esse texto que o senhor leu de Jeremias 23, né? Que Deus diz, eu não sou Deus de perto e também não sou de longe. Aí Isso. tem um cântico, um hino, que tem essa parte que diz, eu acho que é o refrão que diz, sou Deus de perto e não de longe. Esse hino é uma pergunta que ele faz, ou ele está dizendo que Deus é Deus só de perto e também não é de longe? Esse O senhor hino já aí, escutou? Sim. rapaz, os varões aí do louvor saberia dizer melhor que eu nessa letra aí. Não é? Porque Essa aqui, letra aí. como o senhor falou, Deus é tanto de perto como de longe, né? Como está em Jeremias. Mas tem um Uhum. louvor que diz, sou Deus de perto e não de longe. Eu não sei se ele está falando se ele está dizendo esse texto aqui. Se ele estiver falando esse texto, é uma pergunta, é dizendo, é Não, afirmando, né? não. Se está dizendo que é Deus de perto e não de longe, não está se referindo a Jeremias 23, Não, não. né? Ah, tá. De forma alguma. Então tá Jeremias, errado esse trechinho, né? esse trecho do hino está errado aí. Ele é Deus de perto e de longe De também, longe, né? é como diz o texto aqui. Exatamente. É só essa dúvida mesmo que eu tô. Ser Deus de perto aí, somente, essa Hum, é a visão errada das igrejas neopentecostais, né? O Deus que uhum, está ali só para resolver os problemas das pessoas, né? eu sei. Então tá completamente errada essa letra aí, né? Não, É, aí tem que ter cuidado. Pode ser que esteja fora de contexto. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o amam e o têm. Então, ao redor é perto. Então,
isso vai depender do contexto do hino. E Uhum. não dá para fazer doutrina com hino, não, porque hino é uma linguagem Sim. poética. E a gente Uhum. tem que ver todo o contexto, tem que analisar a letra do início ao fim. Não sei em que parte ele está dizendo que Deus é Deus de perto. E Deus é de perto. Uhum. Certo? Agora, não sei o contexto, então talvez É, não pode taxar agora que está errado, não. tem que ver o contexto mesmo, né? Se for, o contexto talvez ajude a definir melhor, né? Ah, tá. É isso aí, porque Ok. no contexto, pode até ser, né? Hum, No contexto ali, diante de necessidades nossas, né? De aflições, hum, Deus tem que ser Deus de perto, né? Nas hum. aflições, Deus não pode ser Deus de longe, né? Nas nossas aflições, nas nossas necessidades, ele tem que ser um Deus de perto mesmo, né? No Ok. contexto, sim, mas no geral, não. No geral, ele não é Deus só de perto, ele também é Deus de longe, né? Pastor, Foi. no caso, eu acho que uma música que definiria melhor esse aspecto de Deus, da divindade, seria aquele Tu és soberano, né? E apesar dessa glória que tens, tu te importa comigo também, né? Mostraria os Isso, aspectos. exato, isso. Esse hino aí realmente mostra os dois aspectos, né? Da natureza de Deus, com certeza. Muito bom, muito bom, muito bom. Professor Ivanildo, Oi, diga, professor olha só, Davi. a leitura que o nosso presbítero fez é perfeita. Se o autor do hino, veja bem, se o autor do hino, ele queria alcançar pessoas que estavam pensando que Deus não estava lhe atendendo, pessoas que, crentes que achavam que Deus estava distante, crentes que estavam achando que a oração não está sendo ouvida, então a expressão está correta. Então, ou seja, o autor do hino quer chegar para essas pessoas dizer, não, você está errado, seu Deus está perto. Então, Uhum. a leitura que Ditim fez é perfeita, depende do contexto, né? A gente só pode a gente só pode determinar se a letra está errada ou não, examinando o contexto. Então, vamos pensar assim: se o autor deste hino estava querendo, com a letra, trazer consolo, alento para um irmão que está assim, em desespero, ou com um Uhum. grande problema e ele já orou e não teve resposta, ele está pensando que Deus não está lhe escutando ou está distante, então está perfeitamente perfeita a expressão dele, que Deus não é Deus de longe, é Deus de perto. Ou seja, Isso. Deus está sempre perto dos Uhum. seus filhos que estão sofrendo, né? Então ele está perfeito, está correto. Agora, Isso. se o hino quer falar dos atributos de Deus, se o hino quer falar da plenitude das características de Deus, ele estaria errado, porque Deus aí teria que dizer, como o professor Ivanildo falou, e que ela está bem, de que aí seria obrigado a dizer na letra que Deus é de Uhum. longe, Deus é de perto. Né? Não só de longe, mas de perto De também. perto. Isso. Isso. Então, exatamente isso, como nós falamos, né? Dependendo do contexto, a gente pode atribuir que Deus é de perto, né? Então, gente, já falamos aí do exemplo de Calbart, né? Foi adiantado aí com a questão colocada por Alexandre, por Tielisson, aliás, né? Já adiantamos isso, né? Que essa é uma concepção errada de Deus, da absoluta transcendência, né? Deus está lá em cima e de costas para a criação, sem se relacionar com ela, né? Então, esse é um lado negativo, a visão negativa da transcendência. A outra visão negativa da imanência, além dessa que falamos, né, nas igrejas neopentecostais, há uma outra postura errada da imanência, que é da igreja alemã, a igreja luterana, quando Hitler era o grande líder da Alemanha, né, da Alemanha nazista. Então, a igreja alemã, luterana, ela estava a serviço de Deus, ou melhor, a serviço de Hitler, a serviço do nazismo. Então, era uma igreja que encarnava um Deus totalmente imanente, um Deus que estava ali, né, ajudando a Hitler a livrar a Alemanha das mãos dos impuros, né? Eram os judeus, eram os homossexuais, os ciganos, né? Então, porque a visão de Hitler de impureza não era só que os judeus eram impuros, mas os homossexuais também eram impuros, os ciganos também eram impuros.
E a igreja estava ali, ajudando Rita a limpar a Alemanha, purificar a Alemanha, né? Purificar a Alemanha dessas impurezas aí. Então, pedindo a ajuda de Deus, contando com a ajuda de um Deus que era totalmente deles, né? Um Deus totalmente voltado para aquela situação ali. Então, é outra visão negativa, errada, da imanência de Deus, né? Então, nós temos aqui algumas implicações da imanência de Deus, né? Deus que se faz presente, da verdadeira visão da imanência de Deus. Primeiro é que Deus age, né? Deus está agindo em nosso meio. Deus manifestou-se também para o povo de Israel, né? Aquelas manifestações que falamos na aula passada, né? No sábado, no domingo passado, né? As manifestações de Deus, do poder de Deus. Oi? Sim, as hierofanias, né? Então você tem aí manifestações de Deus, Deus agindo, Deus pode agir tanto punindo, né? Trazendo enfermidades, como também Deus pode agir trazendo cura, né? Deus pode trazer alívio para as pessoas que clamam a Ele, né? Então, essa é uma implicação da imanência de Deus nas suas ações para com o seu povo, né? Deus também usou da imanência dele, ano passado, quando ele usou nações pagãs para punir Israel. Foram aspectos da imanência de Deus. Quando Deus usa a Síria, quando Deus usa a Babilônia, né? Deus está usando da sua imanência, ações para punir o seu povo. Mas também Deus usou a nação né, do Persa para abençoar Israel, né? Usou o rei Ciro, né, que a Bíblia chama que Ciro é o servo de Deus, né? Meu servo. Deus tem Ciro como seu servo. E Ciro abençoou, né, a nação de Israel, permitindo a volta de Israel para a sua terra. Então, foi outra atitude imanente de Deus em benefício, em prol do seu povo, né? Então, gente, a própria presença de Deus em nós, né? Sentimos a Ele do nosso lado, nos confortando, também manifestação da sua imanência, né? A criação de Deus é outra manifestação da imanência de Deus. Então, ela está perto de nós e ela manifesta a glória de Deus, né? Então, a imanência também é uma implicação, ou melhor, a criação é uma implicação dessa imanência de Deus. Também podemos pensar na providência de Deus em mandar seu filho, né, para morrer por nós. Também essa atitude imanente de Deus. Manda seu filho para morar entre nós, para tabernacular por um tempo entre nós, e assim providenciar a salvação para nós, né? Tudo foi histórico ali, tudo foi visível, né? Para que eles estavam presentes. Todos viram a glória de Deus em Jesus, né? Todos viram os feitos maravilhosos de Jesus, né? Todos viram as suas atitudes, suas ações, né? Todos viram a sua integridade de vida, né? Todos viram o seu sofrimento, todos viram a sua crucificação, né? E muitos viram a sua ressurreição, que também foi histórica, né? É visível a muitos. Então, Deus agiu imanentemente ali em Jesus, providenciando a salvação para nós, né? Para aqueles que creem nele, né? Como Senhor e Salvador. Então, essas são implicações da imanência maravilhosa de Deus em nós. Há implicações também da transcendência, né? Uma visão correta da transcendência é que Deus confere valor a nós. O que eu quero dizer com isso? O que é que Deus confere a nós como valor e nos faz transcender também? Que faz com que a gente compartilhe, ou melhor, que faz com que Deus compartilhe da sua transcendência para conosco. É o fato de sermos seres racionais, né? Sermos seres pensantes. Por que transcendemos nesse aspecto? Porque a razão nossa os nossos pensamentos não estão dentro do nosso cérebro, né? Não estão dentro da nossa caixa craniana. A razão nossa, a nossa capacidade de pensar vai além da nossa caixa craniana, né? A nossa razão transcende. Os nossos pensamentos transcendem. Eu estou aqui agora, no Rio Grande do Norte, no sertão,
rio-grandense, mas meu pensamento está aí, está em João Pessoa, está transcendendo até João Pessoa. Eu tô mentalizando agora a minha presença na igreja congregacional de Cruz das Almas, sentado no banco ouvindo o pastor Davi. Então, meu pensamento está transcendendo até João Pessoa. Então, isso faz com que a gente seja transcendente como Deus, né? No aspecto de nossos pensamentos irem além da nossa própria estrutura física, né? É nesse sentido aqui. Nossos pensamentos vão além da nossa estrutura física. Nós transcendemos em nossos pensamentos, em nossa capacidade racional. Podemos ir aonde quisermos com a nossa mente, né? Onde quisermos. Até onde nós conhecemos, a gente pode ir com a nossa mente, né? Então, esse é um elemento aí, essa implicação importante da transcendência, porque Deus confere a nós essa capacidade de transcender também, né? E a gente vai até o trono da graça, né? A gente vai até o trono da graça. Então, vou falar aqui sobre isso, né? Acho que já que eu comecei, eu vou adiantar, né? Então, a gente transcende em oração, né? Então, em oração, a gente chega até Deus. Então, as nossas orações nos possibilitam também transcender até a presença de Deus, né? Outra coisa também, que é a questão da adoração, né? Nós também, quando adoramos, a gente vai até o trono da graça. A gente se derrama diante de Deus, a gente se quebranta diante de Deus, diante do louvor, diante da adoração, né? Diante da oração, a gente se curva diante de Deus, a gente reconhece a sua grandeza, se curva diante dele, e nossas orações chegam até Deus, né? Nossas orações chegam até Deus, o nosso louvor chega até Deus, a nossa adoração chega até Deus. Então, nesses aspectos, nós estamos transcendendo, nós estamos desfrutando desse aspecto da transcendência, né? Então, isso é maravilhoso, né? Porque a gente pode chegar até a presença de Deus em nossas orações e em nosso louvor, né? Pois bem, a comunhão também, né? A questão da comunhão também, estar em comunhão com Deus, também nos transcende diante de Deus, né? A comunhão com Ele faz com que a gente sinta a sua própria presença em nós, né? Apesar de haver um abismo entre nós e Deus, que é outro aspecto da transcendência, porque Deus é puro, né? Deus é sublime, né? Deus é perfeito. Então, apesar de haver esse abismo, né, entre o perfeito e o imperfeito, entre o eterno e o finito como nós, apesar desse abismo que há, mas há toda uma relação de proximidade, né? De proximidade entre nós e Deus. E o momento de oração é um momento de proximidade para com Deus, né? O momento de adoração é também um momento de proximidade para com Deus. E nesses momentos, com certeza, nós transcendemos, nós chegamos até a presença de Deus. Então, essas são implicações da transcendência de Deus. Meus queridos, eu acho que foi isso que eu tinha para falar, né? Era uma complementação daquilo que tínhamos para falar semana passada, né? Colocando aí esses dois elementos da natureza de Deus, a sua transcendência e a sua imanência. Alguma pergunta, alguma colocação que queiram fazer? Vamos às ordens, né? Que bom, Ivanildo. Bom estudo, parabéns, muito edificante, né? Joia. Eu só queria acrescentar, que eu sei que eu não vou acrescentar, mas tentar só fazer uma observação, né? Uhum. Foi muito importante quando o irmão falou lá atrás sobre a questão da interpretação da Bíblia, dos textos, não é? Uhum. Que, de fato, eu posso chegar a uma compreensão, o irmão pode chegar a outra compreensão, e alguém pode chegar a outra compreensão. É verdade, a Bíblia Sagrada, ela tem, por parte dos seus intérpretes, várias compreensões e, às vezes, muito diferenciadas, não é? Agora, no entanto, é importante a gente saber que a Bíblia só tem um único significado. Isso. Ou seja, se três pessoas dão três significados a alguma coisa que a Bíblia diz, isso significa o seguinte, que ou os três erraram, ou somente um está correto.
Aí é que está. A gente costuma ouvir nos púlpitos da igreja, né, alguns irmãos dizer assim, a Bíblia é muito profunda, ninguém chega no final. Às vezes um pregador chega ou ensinador chega no púlpito da igreja e dá aquela mensagem que todo mundo gosta, e ele pega um texto e diz coisas sobre aquele texto. No outro domingo chega outro pregador, usa o mesmo texto e diz outras coisas, né, e que o povo gosta também. Aí, geralmente, os irmãos dizem, olha, veja como a Bíblia é profunda, né? Aquele irmão pegou esse texto e disse que significava uma coisa, esse chegou, disse que significava outra coisa. Bom, irmãos, quando isso acontece, irmãos, alguém mentiu. Não tem jeito, porque Deus não tem duas vontades para a gente. A mesma vontade que Deus tem para mim é a mesma vontade que Deus tem para a irmã Maína. A mesma vontade que tem para mim e para a irmã Maína é a mesma vontade que ele tem para a Ritinha, para a Alexandre, para a Adriana, para a Inaldo, para todos nós. Então, Deus não tem duas verdades, ele só tem uma verdade. E aí a gente tem que atentar para isso. Agora, o que acontece? Acontece que tem os indivíduos que pregam, que ensinam, eles têm o poder da retórica. Ou seja, todo bom pregador, por assim dizer, na retórica, ele convence as pessoas no que ele quer. O grande problema é que, às vezes, eles estão errados. Por isso que todo cristão tem que ter muito cuidado em conferir o que aprende da Bíblia de todo mundo. Né? De mim, do pastor Ivanildo, de Tinho, de Elson, dos irmãos que pregam. De todo mundo. Por quê? Porque a Bíblia, irmão, não tem dois significados. E a Bíblia foi dada para ser entendida. Deus não vai lhe instruir para você não entender a instrução, não tem sentido, não é? Deus não vai lhe dar ordens, lhe dar preceitos, lhe dar ordenanças que você não tenha condições de compreender, senão Deus seria um mau comunicador e estaria exigindo de nós aquilo que está acima de nós. Não. O mesmo Deus que nos dá as instruções, ele dá as vias de interpretação. Por isso que a Bíblia Sagrada, não é? Ela tem também seus princípios de interpretações. Princípio de interpretação que a gente tem que conhecer para poder não interpretar erradamente. Então, isso é importante que os irmãos saibam. De modo que os irmãos costumam dizer assim, a pregação de domingo foi muito boa. Aí outro diz, eu gostei mais da pregação de domingo passado. Diante de uma questão dessa, irmãos, a gente faz outra pergunta. Quais os critérios que nós usamos para dizer que aquela pregação ou aquele estudo foi bom? Aí é que está. O grande problema é que a gente usa sempre o critério do gosto. Eu gostei porque falou o que eu queria, falou do jeito que eu queria, da forma que eu queria. Isso não é um bom critério. Por quê? Porque o gosto, às vezes, não nos ajuda. Por exemplo, existem pessoas que gostam de comer barro. Né? Imagina uma pessoa que gosta de barro. Um dia tem uma reportagem na internet, e tem ainda, de uma mulher que ela gosta de comer terra, ela se alimenta de terra. Imagina o gosto dessa criatura. Mas não é só isso, não. O gosto tem matado muita gente. Muita gente tem morrido com cirrose porque gosta de pitu, de caranguejo. Não é? E não abre mão. Muitos têm morrido com problema nos pulmões. Por quê? Porque gosta do fumo. Então, o gosto não é um critério bom para você avaliar uma pregação. O único critério para você examinar uma pregação ou estudo e dizer que são bons é se essa pregação ou esse estudo foi feito de acordo nos princípios da própria Bíblia. Ou seja, que o pregador ou ensinador ensinou corretamente a palavra de Deus. Só que tem coisas na palavra de Deus que vai contra os nossos vícios, tem coisas na palavra de Deus que vai contra os nossos pecadinhos que a gente gosta de mimar. Então, observe, um irmão que gosta de mentir, e tem, infelizmente, né? Graças a Deus na nossa igreja não tem, não, mas por aí tem muito crente que gosta de mentir. Quando o pregador prega sobre a mentira, é claro que ele não vai gostar, porque ele gosta de mentir. Não foi uma pregação boa. Por outro lado, tem irmãos com a vida torta, com a vida complicada, e vai para a igreja, aí o pregador diz, Deus vai lhe abençoar. Tem um anjo aqui trazendo bênção para todo mundo. Aquele desmantelado vai gostar demais dessa pregação. Agora, ela é verdadeira? Claro que não. Então,
Então, a Bíblia, irmão, tem essas coisas que a gente tem que atentar. Onde uma igreja madura, um crente maduro, ele não está... Quando ele vai para o culto e ele quer ouvir a palavra de Deus, ele faz a seguinte oração: Senhor, fala para mim, mas fala o que eu necessito. Ah, irmão, se a gente fizer essa oração, se a gente necessitar de uma puxada de orelha, é o que Deus vai dar. Mas se a gente necessitar, irmãos, de uma bênção, e Deus quer, é isso que ele vai dar. Então, a gente tem que atentar muito para as pregações de hoje, para os estudos de hoje. Por quê? Porque tem muitas pregações hoje que não são pregações, são, por assim dizer, são palavras, estou procurando a palavra aqui, são pregações triunfalistas, onde todo mundo vai ser abençoado, onde Deus vai ajudar todo mundo, onde Deus vai curar todo mundo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, a gente fica essa palavra aqui, Ivanildo. Eu acredito que você concorda comigo, não é? Para ajudar a gente aqui nesse estudo. Obrigado. Com certeza, com certeza. Foi. Marco Antônio. Fala, Marco. Uma passagem na Bíblia, em João 14, versículo 2 e 3, né? Uhum. Tem uns pregadores que dizem uma coisa, tem outros que dizem outra, né? Um está mentindo, não é verdade? Com certeza. Diz ali que Jesus diz que há lugar, aí o outro diz que Jesus foi preparar lugar, entendeu? Então um está mentindo, não é verdade? Com certeza. Como o pastor Davi falou, a Bíblia só traz um significado. Todos os textos bíblicos só têm um significado. Agora, aí... Marco Antônio, como é que você vai descobrir o pregador mentiroso? Pela própria palavra. É a palavra que vai dizer. Por exemplo, você vai ler na sua Bíblia que observe, que Deus preparou tudo antes da fundação do mundo. É que o céu, você vai encontrar na Bíblia que o céu é um lugar perfeito. E observe o texto de João, quando Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele afirma no primeiro versículo: há muitas moradas. E estão imperfeitas? Agora, o que Jesus está dizendo? Jesus está consolando os discípulos, dizendo, porque eles estão tristes, que ele vai deixá-los. Aí Jesus disse: não fiquem tristes. Na casa do meu pai há muitas moradas. Pronto. Há muitas moradas. Ou seja, lá, dá para mim e para vocês também. Pronto, isso é o consolo. Agora ele continua dizendo: se não fosse assim, ou seja, se não tivessem moradas, aí ele diz, eu dizia assim, que iria preparar, mas as moradas já estão prontas. Aí uma leitura rápida desse texto, leva os irmãos a dizer que Jesus foi preparar lugar. Não, ele está dizendo que lá já existem os lugares. E ele está dizendo que se não tivesse os lugares, ele iria preparar. Pronto, ou seja, para completar, para consolá-los de maneira plena e repleta, né? Mas aí isso de qualquer maneira, tendo os lugares, ou ele indo preparar, com isso ele consola os discípulos. Davi e Marcos, assim, realmente a própria Bíblia vai nos mostrar qual é a verdadeira mensagem, né? A Bíblia, como diz Lutero, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Nós entendemos pela própria palavra. Mas só para... Não quero polemizar aqui, nem alongar muito a conversa, mas às vezes as versões bíblicas atrapalham um pouco, porque uma versão diz uma coisa, a outra diz outra, né? Um exemplo aqui, só um exemplo. João capítulo 1, verso de número 5, diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa é a minha versão atualizada. As trevas não prevaleceram contra a luz. Na versão corrigida, troca a palavra prevalecer por conhecer. As trevas não conheceram a luz. Então, veja que é muito diferente, né? Uma diz prevalecer e a outra diz conhecer, né? Então, as versões, às vezes, nos confundem, né? Aí entra a questão, né? De procurar a versão bíblica que seja mais próxima do texto original, né? Porque pastor Ivanildo? Oi. E essa minha aqui que é corrigida
fiel ao texto original, ela diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Já disse diferente dessas duas que o senhor falou aí, não foi? Exatamente. Exatamente. Uma fala de compreensão, né? E a outra fala de prevalecer, né? Prevalência, né? Exatamente. Na versão atualizada, luz e trevas estão em briga, né? Em confronto. Uma não prevalece sobre a outra. Na atualizada. Na corrigida já é uma questão intelectual, né? As trevas não compreendem a luz. Não consegue compreender a luz. Então já é outra perspectiva. Outra coisa que eu queria tirar uma dúvida aqui do que o pastor Davi falou. A questão é quando o pastor diz que a palavra de Deus tem só um sentido, assim, só uma interpretação, né? O que o senhor está dizendo, o que o senhor está querendo dizer, pastor, é assim, quando ele fala uma coisa, tem só uma interpretação, ele quer dizer só aquilo. Agora, quando a pessoa pega e aplica esse texto, por exemplo, usa para aplicar, né? Por exemplo, nesse texto que Marco Antônio falou, tem pregador que ele na aplicação, ele diz, tem morada para todo mundo. Aí isso aí é um erro, ou como é? Ok. Ou isso aqui não quer dizer isso? Olha só, Alexandre, preste bem atenção. Foi muito boa a sua palavra agora. Olha só, quando se trata de sentido, significado, só existe um. E a interpretação tem que seguir o verdadeiro sentido. Vou dar um exemplo aqui para o irmão. Vamos supor que um dia a gente faça um culto ecumênico, que eu não vou fazer nunca. Não é? Ou seja, aí eu convido, preste bem atenção, eu convido para o púlpito para pregar um babalorixá, convido um padre, não é? E convido um sociólogo materialista. Aí eu digo, vamos pregar sobre esse texto aqui, quando Jesus diz, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Muito bem. Aí vamos botar o espírita para pregar. O que é que o espírita vai dizer? Esse texto aqui está provando a existência da reencarnação. Olha só, Jesus veio para que a gente tenha vida e muitas vidas, vida com abundância. Então você morre e volta, morre e volta, morre e volta, morre e reencarna, morre. E vai ter muitas vidas para você se consertar. Olha a interpretação do espírito. Chega, vamos dizer, o padre sociólogo, e voltado para o materialismo, humanista, existencialista, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, Jesus aqui está dizendo que ele vem para fazer uma revolução política, econômica. Olha, nós estamos vivendo hoje num mundo onde poucos têm muitos e muito tem pouco. Ele vai acabar com isso. Ele vai tirar de quem tem muito e dar para quem tem pouco, para que tenham igualdade econômica, para que todos tenham vida. Olha a brincadeira, olha as interpretações. Aí chega o pastor ortodoxo e diz, não, um bocado de ignorante. Jesus está falando aqui de vida, vida com abundância, que é vida eterna, é vida para sempre, é vida com Deus. Olha aí o erro. Agora, Alexandre, você falou em questão de aplicações. Agora, na aplicação, existem várias aplicações para o mesmo texto. Então, só que a aplicação, o que é aplicação? Aplicação é diferente de interpretação. A aplicação é quando você pega a verdadeira interpretação e aplica para a existencialidade, aplica para a vida da igreja, para a vida do crente, para a vida do cristão, né? Para a vida cotidiana. Então, isso é que se chama aplicação. Às vezes, o pastor prega sobre alguma coisa e aplica para determinada situação em que a igreja está vivendo. Tudo normal, tranquilamente. Agora, as aplicações não podem colocar em xeque a única e a verdadeira interpretação. Ok. Era isso que eu ia perguntar ao senhor. Eu ia perguntar, você inferiu o texto, né? No que o texto, na compreensão do texto, no caso, né? É verdade. Tá certo. Bom, irmão, então eu encerrei, Marco, viu? Minha palavra foi até aqui. Deus abençoe, viu? Obrigado aí pela oportunidade. Deus abençoando nosso pastor. Amém. Terminou em tempo, né, Marco? Oxe,